Oi gente, meu nome é Luíla, eu sou de Belo Horizonte, eu estudo na Universidade FUMEC e esse vídeo está sendo realizado porque o meu professor de Ciência dos Materiais pediu para que se fosse dissertado um pouco sobre, no caso, o meu tema, aços com alto teor de carbono em relação às normas da ABNT e da STM. Para início de conversa, todo aço possui carbono. Porém, quando é necessário que esse produto atinja outras propriedades que o aço carbono não atinge normalmente, elementos de liga como o cromo, o níquel, o cobre, são adicionados a esse tipo de aço. O aço carbono ele é formado pela liga de ferro com carbono, onde o teor de carbono, nesse caso, é inferior a 2,11%. Diante disso, os aços com alto teor de carbono, eles têm uma porcentagem entre 0,5% e 2,11%, sendo a sua porcentagem máxima. Nesse tipo de aço, normalmente existem elementos residuais, como o manganês, o fósforo, o silício, mas as quantidades não são suficientes grandes para alterar as propriedades desse tipo de material. O aço carbono é um tipo de aço mais produzido no mundo, ocupando cerca de 90% da produção mundial. E eles podem ser classificados em grupos. E um desse grupo é o grupo de composição, da porcentagem de carbono que tem em cada aço. Os aços carbono eles são utilizados em engrenagens, em ferramentas, em trilhos, e eles têm elevada dureza e elevada resistência também após a têmpera. Uma das classificações mais generalizadas e que inclusive serviu de base para o sistema de normas do Brasil, que é a ABNT, é que considera a composição química dos aços e dentre os sistemas conhecidos, são muitos usados da American Iron and Steel Institute, ou AISI, e da Society of Automotive Engineers, ASAE. A tabela 20, mostrada no computador, mostra a designação adotada pela AISI e SAE, que coincidem, e a do Unified Numbering System, ou UNS, devido à American Society of Testing Materials, que é a conhecida como ASTM e SAE. Nesses sistemas, as letras XX e XXX correspondem às cifras indicadores dos teores de carbono e várias outras coisas que essa tabela pode mostrar para a gente. No Brasil, a ABNT, por intermédio das normas NBR 6006-102, que acabou sendo cancelada e foi substituída pela NBR-NM 87-2000, classifica os aços carbono e os de baixo teor em liga segundo os critérios adotados pela AISI e a SAE. Para os produtos de aço, as especificações mais utilizadas são da STM e muitas delas são adotadas pela ASME com pequena ou nenhuma modificação. Agora eu peguei uma norma da STM e uma norma da ABNT e eu vou dissertar um pouquinho sobre elas para achar certo tipo de comparação. A norma da ASTM que eu peguei é a A681. É uma norma de material de aço ligado e que define o que ela deve ter ou possuir para poder ser chamada de A681. A A681 ela é utilizada na fabricação de chapas, de barras e outros materiais que serão transformados em ferramentas. Como eu já tinha dito, os materiais de alto teor de carbono são utilizados em trilhos, em engrenagens, em molas, em ferramentas que a gente acaba utilizando no nosso dia a dia e acaba passando despercebido por realmente falta de conhecimento nesse assunto. O material da STM A681 deve seguir a seguinte composição. A porcentagem de carbono gira em torno de 0,95% a 1,05%, que, como foi dito, o alto teor de carbono se concentra entre 0,5% e 2,11%, manganês entre 0,4% a 1%, fósforo no valor máximo de 0,030, igualmente ao enxofre, o silício de 0,1% a 0,5%, o cromo de 4,75% a 5,5%, o vanádio de 0,15% a 0,5%, não tem o tungstênio, e o molibdênio de 0,9% a 1,4%. Bom, em relação à resistência à tração desse tipo de material, não foi requerido nenhum ensaio em relação a essa norma. Já a dureza de Brinell
tem um valor máximo de 248 ou 262, dependendo do tipo de fornecimento que é adquirido. E em relação ao impacto, a norma A681 não traz requisitos de nenhum tipo de tenacidade. Agora eu vou falar das normas da ABNT, que fala sobre tiras relaminadas de aço de carbono e também aços ligados, que é a norma 6662, e em relação à ABNT NBR 5903, 6215 e 6364. Nessa norma, falando sobre tiras relaminadas e aços ligados, a gente tem que as classificações das tiras relaminadas podem ser fornecidas nos seguintes graus em relação ao alto teor de carbono: 1030, 1035, 1040, 1045 e assim sucessivamente até 1095. Diante disso, a norma também fala sobre os requisitos específicos para esse tipo de fabricação, dos processos, a desoxidação, o modo de entrega, a proteção superficial, as bases técnicas de compra e outras coisas que são de importância também. Os requisitos necessários, a superfície e rugosidade de materiais temperados e revenidos, a composição química e principalmente as características mecânicas. Em relação ao ensaio de tração, que deve ser conforme a essa norma da ABNT e deve atender os valores estabelecidos nas tabelas 3, 4 e 5, que serão mostradas abaixo. Os ensaios de dureza também em relação a essa norma, que vai ser mostrado na próxima tabela, e o ensaio de dobramento, que deve ser realizado também de acordo com essa norma. Essa é a tabela 3, características mecânicas dos aços de baixo carbono, que não é o nosso caso, que é o caso de aços de alto teor de carbono. Aqui nessa tabela mostra o grau, a classe, o limite de resistência à tração, a dureza do material e os ensaios de dobramento, o ângulo que deve ser utilizado e o cálcio por espessura, que mostra os valores que devem ser utilizados. A tabela 4, também continuação, em relação a outro tipo de temperatura, e vai alterando em relação a isso. E a tabela 5, que mostra as características mecânicas dos aços ligados, em relação ao grau, à classe, ao limite de resistência à tração e à dureza, que os valores vão alterando de acordo com essas indicações mostradas na tabela. A nota 1 tem os requisitos de dobras que podem ser estabelecidos na ordem de compra para os aços ligados, como também para as tiras temperadas e revenidas, que foi mostrado acima. Mostra o valor de dureza de Rockwell, escala C, das classes L e TL, que refere-se às máximas durezas conseguidas por encruntamento parcial ou por têmperas e revenimento. E quando o cliente quer comprar alguma coisa, ele deve indicar no pedido a faixa de dureza que ele deseja, entre em torno de 5 unidades, por acordo prévio entre o produtor e o comprador, a faixa mínima de dureza para a classe TR, que pode ser até de 3 unidades, dependendo do que for pedido. E mostra também em relação à estrutura das tiras relaminadas, que de acordo com a norma, em relação à classe, a descarbonetação, a marcação, identificação de embalagem, inspeção e recebimento. Então, a gente pode perceber que essa norma ela tem vários detalhamentos, inclusive bem mais do que na ASTM, que mostra como o aço de alto carbono de tiras relaminadas e aços ligados devem ser produzidos para que esteja dentre as normas que o país aceita.